Meu caro amigo, primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, e sua digníssima esposa, minha querida companheira Janja, meus companheiros ministros e ministras do Brasil que me acompanham, nossa embaixadora, nossos amigos ministros e ministras da Malásia, é com muita alegria que eu estou nessa querida cidade, Kuala Lumpur. Eu tenho na minha cabeça a ideia que a relação entre seres humanos é uma coisa muito química. Quando a gente encontra um ser humano, a gente gosta ou não gosta da pessoa à primeira vista. E desde a primeira vez que eu encontrei com o nosso querido companheiro Anwar Ibrahim, que nos cumprimentamos, eu tinha certeza que eu estava diante de um amigo, de alguém que, como eu, tinha sido perseguido, de alguém que, como eu, tinha sido preso, de alguém que, como eu, tinha uma determinação de acabar com a sua carreira política. Isso aconteceu com Vossa Excelência, isso aconteceu comigo, e cá estamos nós dois. Você como primeiro-ministro da Malásia e eu como presidente da República, para causar um pouco de raiva nos nossos inimigos. É assim que as coisas acontecem no mundo. A relação do Brasil com a Malásia muda de patamar a partir de hoje. Eu não vim aqui apenas com o interesse de vender ou com o interesse de comprar. Eu vim aqui dizer ao primeiro-ministro Anwar Ibrahim que nós temos possibilidade de mudar o mundo, de fazer com que as coisas sejam melhores, de fazer com que o humanismo não seja derrotado pelos algoritmos, de dizer ao mundo que o mundo precisa de paz e não de guerra, de dizer ao mundo que nós precisamos de livre comércio e não de protecionismo, de dizer ao mundo que nós precisamos de mais comida e de menos armas. Esse é o objetivo da minha visita à Malásia. E eu quero que o primeiro-ministro saiba que eu levo essas questões com muita seriedade. Eu disse ontem numa entrevista e vou dizer agora, quando nós governamos um país, eu no meu Brasil não gosto de usar a palavra governar, eu gosto de usar a palavra cuidar, porque a nossa missão é cuidar do povo que nós representamos. E cuidar do povo significa cuidar das pessoas mais necessitadas. Aqueles que efetivamente precisam do papel do Estado são os mais necessitados. Os ricos não precisam do Estado. Muitas vezes os ricos usurpam e usufruem de coisa do Estado que deveria ser dedicado às pessoas mais pobres do Estado. Então eu tenho uma obsessão, primeiro-ministro, uma obsessão. Eu digo, sem nenhuma vergonha, que eu nasci numa cidade em que as pessoas morriam de fome antes de completar 5 anos de vida. Eu sobrevivi. Eu fui comer um pedaço de pão na minha vida pela primeira vez aos 7 anos de idade. E eu sobrevivi. E isso me fez colocar
a questão dos deserdados do mundo, dos pobres que muitas vezes são chamados e cuidados como se fossem invisíveis. As pessoas não querem enxergar os muitos pobres. Parece que eles não existem aos olhos do mundo. Mas eles são milhões, milhões e milhões, que muitas vezes estão à espera de apenas um gesto. Estão à espera que uma pequena parcela do orçamento de cada país seja dedicada a eles, para resolver problemas elementares da comida, da educação, da moradia, que custa tão pouco, mas é tratado como se fosse impossível cuidar dos pobres. Eu nunca consegui entender. No caso do Brasil, quando eu tomei posse em 2003, nós tínhamos 54 milhões de pessoas passando fome. Em 2014, a ONU reconheceu o Brasil como um país fora do mapa da fome. Eu fiquei fora do governo 15 anos. E quando eu voltei, outra vez tinha 33 milhões de pessoas passando fome. E apenas 2 anos e meio, nós acabamos com a fome. Uma demonstração de que é plenamente possível. E eu digo sempre que a coisa mais barata, a coisa mais fácil da gente fazer é cuidar dos pobres. Eles custam poucos. E muitas vezes no orçamento parece que é muito, porque eles são muitos. E como tem muita gente pobre, parece muito dinheiro no orçamento. Mas é pouco se a gente comparar com o dinheiro que vai para outras coisas. É apenas uma definição de prioridade. É apenas uma definição de escolha. Porque governar é fazer escolha. Governar é decidir para quem que você quer governar, de que lado você está, com quem que você vai fazer relações. E eu sempre digo que a coisa mais fácil para um homem governar uma nação é você saber de onde você veio e você saber para onde você vai voltar. É você não esquecer a sua origem. É você não esquecer o seu berço. E não ter vergonha das coisas que você fez. Para um governante, andar de cabeça erguida é mais importante que um prêmio Nobel. Para um governante, cuidar das pessoas mais humildes é quase que uma obrigação bíblica. É um mandamento de Deus. Porque é para isso que a gente veio para governar. E quando eu digo que um líder tem que fazer escolha, é porque nós temos que decidir sempre. Toda decisão de um primeiro-ministro ou de um presidente da República é para decidir. Para um lado ou para o outro lado. Para quem que você atender? E nós temos que fazer escolhas. E uma das escolhas que a gente tem que fazer é se a gente quer ser um líder respeitado ou temido. O líder respeitado, ele pode ser amado pelo seu povo. O líder temido, ele pode ser odiado pelo seu povo. Porque essa é a grande mensagem que as lideranças têm que passar para o mundo. Quem é que se conforma com a duração da guerra entre a Ucrânia e a Rússia? Quem é que pode se conformar com o genocídio impetrado na faixa de Gaza durante tanto tempo? E não só a violência dos tiros e das guerras e das bombas, mas a violência de utilizar a fome, a vontade de comer de uma criança como forma de torturá-la. Quando nós aceitamos isso como normal, nós
não estamos sendo seres humanos. Estamos sendo outra coisa, que eu possivelmente não sei o que seja, mas seres humanos nós não somos quando aceitamos isso como normal. E por que isso acontece? Porque as instituições multilaterais que foram criadas para tentar evitar que essas coisas acontecessem, pararam de existir. Hoje o Conselho de Segurança da ONU e a ONU não funciona mais. Não funciona. Todas as guerras acontecidas nos últimos tempos foram guerras determinadas por gente que faz parte do Conselho de Segurança da ONU e que não consultou e que não aprovou em nenhum fórum. Foi assim com a guerra do Iraque. O Bush não consultou a ONU. Foi assim com a invasão da Líbia. Inglaterra e França não consultaram o Conselho de Segurança. Foi assim, sabe, com a Rússia e a Ucrânia. A Rússia é membro fixo do Conselho de Segurança, mas também não consultou a ONU. E assim as coisas vão acontecendo sem que haja nenhuma governança mundial capaz de dizer não pode ser assim. E entra a questão global. Entra a questão do clima. Ora, como é que nós vamos evitar que o planeta possa ser destruído se nós sabemos o que está destruindo o planeta e não tomamos atitude para evitar que ele seja destruído? Nós tomamos as decisões numa COP e quem é que vai cumprir essa decisão? O protocolo de Kyoto até hoje não foi levado em prática. O Acordo de Paris, muita gente não está respeitando. As decisões da COP no Brasil, da COP 30, eu tenho dito que ela será a COP da verdade. Ela será a COP em que a gente vai ter que dizer se a gente acredita ou não nas informações que a ciência está nos dando. O planeta corre ou não corre risco? As pequenas ilhas do Atlântico e do Pacífico correm ou não correm risco? E esse risco afeta mais as pessoas pobres, que moram nas periferias das grandes metrópoles, que serão vítimas dos desastres climáticos, da seca, da chuva, do vento, do furacão. E nós, líderes políticos, é que temos que tomar decisão do que fazer. Não cada um pensando no seu país ou na sua pátria. Chega um momento em que a gente tem que pensar no planeta. E aí é que é preciso ter instrumentos de governança global. E é isso que nos faz falta hoje. Faz falta para a Malásia, faz falta para o Brasil e faz falta para o mundo. Por isso, meu querido amigo, eu digo sempre que a gente não escolhe pai, a gente não escolhe mãe, a gente não escolhe, sabe, amigo a gente escolhe. Eu quero dizer que você, meu caro amigo Anwar Ibrahim, eu considero como meu amigo. Pelo seu passado, pela sua luta e pela sua tenacidade de enfrentar a diversidade. E eu quero que os ministros brasileiros e as ministras saiam daqui com a certeza de que essa visita de hoje é extremamente importante. Primeiro, pela amizade do primeiro-ministro nos convidar para participar da ASEAN. Nós somos o primeiro país da América Latina a ser convidado para participar. Não é pouca coisa. Isso só pode acontecer quando existe um grau de confiança entre as pessoas. E eu espero que a participação do Brasil amanhã e depois da manhã, na segunda-feira, seja bastante relevante. Não se esqueça que eu faço aniversário segunda-feira. Não se esqueça
E você prometeu que eu ia completar o aniversário aqui na Malásia. Então é importante lembrar. E eu queria terminar, eu nem li o meu discurso aqui, porque eu acho que a reunião foi tão importante entre os nossos ministros. Eu acho que há tanta confluência entre os nossos pensamentos que basta agora a gente fazer com que as nossas pessoas trabalhem de forma, sabe, com muito afinco para que a gente possa acontecer nos próximos anos aquilo que não aconteceu em tantos outros anos. Porque não é possível que Malásia e Brasil tenham um fluxo comercial de só 6 bilhões. Não é possível. Alguma coisa está errada, sabe, no nosso comportamento, alguma coisa está errada no nosso governo, alguma coisa está errada nos nossos empresários, alguma coisa está errada. Porque nós precisamos ter consciência de que um dos problemas que o mundo tem hoje é a ausência de lideranças. E na ausência de liderança, tudo que é de pior pode acontecer. Então, meus queridos companheiros, ministros da Malásia e ministros brasileiros, nós vamos sair daqui com uma missão. E a nossa missão é muito responsável. Nós precisamos da Malásia e a Malásia precisa do Brasil. E quem tem que cuidar disso somos nós. Ninguém está preocupado com a Malásia como vocês. Ninguém está preocupado com o Brasil como nós. Então nós temos que juntar nossas preocupações. Saber o que nós temos de similaridade. O que a Malásia pode vender para o Brasil. O que a Malásia pode transferir de tecnologia para o Brasil. O que o Brasil pode vender para a Malásia ou transferir tecnologia. Transferir conhecimento, até a dança carioca, a dança do Rio, o primeiro-ministro pode aprender com muita facilidade. É só deixar um pouco de disponibilidade na sua agenda, porque só a agenda de trabalho não dá certo. Então, eu quero terminar essa entrevista aqui dizendo o seguinte: os acordos que foram firmados estão firmados. Nós vamos voltar para o Brasil com a certeza de que há 30 anos não vinha um presidente brasileiro na Malásia. Há 30 anos. O que é impensável, porque já faz muito tempo que a Malásia é tida e vendida aos olhos do mundo como lugar de extraordinário crescimento e desenvolvimento, sabe? E a gente poderia ter vindo aqui muito mais vezes. Mas sempre tem a primeira vez. Eu quero terminar dizendo ao meu amigo primeiro-ministro Ibrahim: esteja certo de que essa viagem minha à Malásia e esse carinho com que você está nos convidando para a ASEAN mudará a história da relação Brasil e Malásia. Muito obrigado.